E para você que curte um bom drama romântico, chegou recentemente na Netflix o filme O Amante de Lady Chatterley. Um filme bem caliente e que eu vou te dizer que em muitos momentos eu diria que é bem erótico, mas que traz um romance bem maduro e que promete te prender do início ao fim. Mas será que O Amante de Lady Chatterley é um filme que merece estar na sua lista? É um filme que é bom mesmo, tá lá no top 10 dos mais assistidos. Rápido chegou nessa lista dos mais assistidos. E que será que os atores falaram das cenas calientes que eles fizeram? Tudo isso a gente vai debater e falar um pouquinho mais no vídeo de hoje. Você não perde por esperar, aguarda até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir demais essa dica de hoje. Mas primeiro, a gente vai soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e a dica de hoje traz um romance bem maduro, uma história que traz um drama muito forte e que com certeza você vai curtir bastante, não somente pelas cenas calientes que traz esse filme para vocês, mas também por conta de toda uma história que promete te prender demais. A gente está falando de O Amante de Lady Chatterley, da Netflix. E eu já vou pedir para vocês para que tirem as crianças da sala, já que esse é um filme baseado num livro que traz uma história de um romance erótico muito forte. Mas antes da gente chegar falando de O Amante de Lady Chatterley, eu vou pedir aquele nosso combinado. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz dicas tops toda semana de séries e filmes para você colocar na sua lista. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar. Mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série se o engajamento estiver alto. Mas hoje a gente vai falar de O Amante de Lady Chatterley. Vamos trazer para vocês agora, nesse momento, a sinopse desse filmaço. E a história nos apresenta Lady Chatterley, que vive um casamento frustrado depois que seu marido perde o movimento das pernas na guerra. E, sendo muito infeliz no seu casamento, a Lady Chatterley acaba se envolvendo em um romance muito quente com um dos funcionários do seu marido. E agora, tendo que viver esse romance às escondidas, a Lady Chatterley vai ter que fazer de tudo para conseguir seguir esse romance e não ser pega pelo seu marido. Bom, agora a gente chega falando um pouco mais analiticamente de O Amante de Lady Chatterley, porque é um filme que traz uma história muito forte em relação a esse romance e a tudo aquilo que a própria Lady Chatterley viveu no seu casamento e no próprio romance. Então a história precisa trazer isso tudo bem esmiuçado pra gente, do porquê dela ter ter precisado ir atrás de um amante, do porquê do que aconteceu com o marido dela lá na guerra, que faz com que ela realmente tenha que se envolver, dos pedidos dele para ela. Nós não podemos entrar em spoilers aqui, porque esse é um vídeo sem spoiler, mas a história consegue amarrar isso muito bem. E o principal, ela usa muito das cenas quentes, é um romance erótico, que traz cenas de sexo bem maduras, aonde você percebe que não é o nudismo pelo somente mostrar o corpo pra gente, não. É uma arte que está sendo mostrada e as próprias cenas de sexo misturadas com o romance, até mesmo as cenas deles dançando, dos amantes dançando na chuva, são cenas que trazem um erotismo muito alto, mas tudo dentro de uma arte bem trazida aqui pra gente, bem contada aqui pra gente, não somente nas interpretações, mas encaixado dentro dessa história, que mostra que as cenas de sexo, as cenas de nudez, não são arte sim sendo trazidas e não faz parte de uma apelação, como muitos filmes acabam sendo trazidos pra gente. Agora, a gente está falando de um filme que traz uma história bem lenta ali, principalmente no meio do filme, na segunda parte que o filme traz aqui pra gente, porque já passamos da primeira parte, onde ele explica o porquê da Lady Chatterley precisar de um amante, e passa daquela parte onde ela tem aqueles romances sem ser descoberta, com todos aqueles perigos que esse romance pode trazer.
e aí ali no meio acaba sendo um pouco arrastado essa história. Claro que a gente está falando de um drama, e drama já tem um ritmo bem lento, uma história bem linear na forma como ela é contada, mas a história aqui acaba sendo sim arrastada em relação a algumas cenas e algumas nuances que a história não precisava ter trazido aqui pra gente. E aí, para um filme de 2 horas e pouco, tirar essas cenas que encheram um pouco de barriga poderia fazer com que o filme fosse um pouco mais sucinto e mais direto naquilo que ele quer contar. Mas também não é nada que vai estragar a sua experiência em assistir esse filme aí de forma que você vai gostar, trazendo essa história bem madura para você curtir esse romance com esse drama. Not enough. Relax this thing. It's amazing, isn't it? How someone can get so into your blood. Let me be. E aí, falando dessas cenas quentes, a gente não pode deixar de mencionar aqui no vídeo o que os atores, os protagonistas dessa história, tanto a Emma Corrin como o Jack O'Connell, o que eles chegaram a falar em relação a essas cenas mais quentes, o que eles sentiram, qual foi a entrega que eles fizeram com seus personagens, tudo aquilo que eles comentaram em relação às gravações e essas cenas. E é claro que eles iriam comentar sobre aquela cena que foi a mais comentada nas redes sociais, que foram dos dois dançando na chuva. E ele traz, o Jack chega falando aqui pra gente que essa é uma cena que não foi ensaiada. Na verdade, não é que não seja ensaiada, foi deixado para eles que eles utilizassem do improviso para falar para mostrar o que eles queriam dentro dessa cena. A cena simplesmente só trazia para eles que eles iriam dançar na chuva. Tudo aquilo que eles trazem, a carga de emoção, e tanto de emoção de felicidade, quanto a emoção em relação a esse romance, tudo isso veio da cabeça dos atores naquele momento em que eles estavam gravando. E o Jack comentou exatamente isso aqui em relação a essa cena. Abre aspas. Eu já havia ficado nu na frente das câmeras e também já tirei a roupa no teatro. Acho que o grande desafio é não saber como a cena vai ficar, porque a descrição dessa cena diz apenas para dançarmos na chuva. Fecha aspas. E a Emma também comentou exatamente sobre essa cena e falou um pouco também sobre a liberdade que ela teve em relação ao improviso. Abre aspas. Fico feliz por não ter coreografado a cena, mas isso também significa que, na hora de gravar, a responsabilidade foi toda nossa. E aí, nós tivemos que entrar de cabeça nessas cenas. Fecha aspas. E apesar do improviso total, percebemos que, com certeza, foi uma cena que deu muito certo. E os atores ficaram muito felizes com o resultado. Não somente os atores, né? Todo mundo que assistiu e os grandes diretores desse filme que ficaram maravilhados com aquilo que os atores apresentaram pra gente. E agora, você me diz o que você achou em relação a essa cena, a esse filme. Coloque aqui nos comentários todas as suas percepções, se você gostou, não gostou, se foi uma cena que realmente veio caliente, que trouxe toda essa carga de emoção. Vem, coloca aqui nos comentários que a gente quer saber um pouquinho do qual foi a sua experiência com Amante de Lady Chatterley. Ou se você ainda não assistiu, se você vai assistir, e aí vem e comenta aqui depois pra gente em relação a essa cena. Mas agora, antes da gente encerrar o nosso vídeo, a gente vai trazer a nossa avaliação de O Amante de Lady Chatterley para vocês. E o filme merece uma nota 5 estrelas. Sim, não é um filme perfeito, peca um pouco em relação ao ritmo, mas não é isso que vai deixar que o filme seja ruim ou deixe de ser assistido por você. Esse é um filme que traz uma carga emocional muito grande, conta uma história em relação ao passado que é bem bacana e que consegue encaixar bem toda a história junto com a parte de arte que traz aqui em relação ao erotismo que a história traz pra gente. Então é um filme para maiores de 18 anos, um filme que tem que tirar as crianças da sala, mas que vai te prender dentro de um drama romântico muito forte. E você vai curtir bastante essa história do início até o final. Além de trazer
toda essa picância que o filme promete nas suas sinopses, nos seus trailers. Então, tudo aquilo que ele chegou prometendo é entregue aqui e com certeza é um filme que merece demais estar na sua lista. E aí eu já vou pedir aquele nosso combinado. Se você é novo por aqui, já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar mais e mais pessoas. Vão vir aqui conhecer o Séries em Série e se inscreve aqui no canal. Toda semana dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. Eu vou me despedir de vocês, deixando aqui duas opções de vídeos bacanas para vocês irem lá e maratonar aqui também o Séries em Série. Lembrando que no mês de dezembro a gente está de férias e está lançando somente um vídeo por semana que a gente já deixou gravado. E a gente já se encontra nesse próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!